Oi, pessoal! Mais uma aula de matemática. Hoje sobre triângulo de Pascal e binômio de Newton. Legal! Gente, a aula de hoje é sobre um tema que exige muita concentração, tá? Então é isso que eu vou pedir de você. A gente vai começar bem devagar, vendo os detalhes mais importantes, para depois a gente ir vendo questões de vestibular. Nós vamos, de fato, nos concentrar em resolver, chegar no necessário para você resolver questões de vestibular sobre o assunto. Tá bom? Vamos começar pelo triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal nada mais é do que uma forma de organizar os números binomiais. Então, é claro, vamos ver o que são números binomiais. Começando com uma convenção, tá legal? Por convenção, nós atribuímos ao número 0 fatorial o valor 1. Tudo bem? Você sabe que para calcular o fatorial de qualquer outro número natural, por exemplo, 6 fatorial, você vai multiplicando até chegar no 1, tá certo? É conveniente, você já vai ver por quê, chamar o 0 fatorial de 1 também. Tá bom? Isso é uma convenção. 0 fatorial igual a 1. A partir daí, nós já podemos definir, em geral, o que são os números binomiais, também conhecidos como combinações. Tudo bem? Em geral, se K é um número que está entre 0 e N, inclusive, né? Você está vendo aí? Nesse caso, nós vamos definir N escolhe K como sendo o número N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Tudo bem? Qual a importância daquela nossa convenção do 0 fatorial? É poder incluir realmente os casos K igual a 0 e K igual a N, que são os casos extremos. Tá legal? Os casos intermediários são o velho problema de, dentre N objetos, escolher K. Tudo bem? Vamos ver os exemplos em que entra o 0 fatorial, só para você ver como é que funciona, tá legal? Então, vai lá. N escolhe 0. Isso vai ser a mesma coisa que o N escolhe N, porque a fórmula vai dar a mesma coisa para os dois, que vai ser o quê? N fatorial dividido por 0 fatorial vezes N fatorial. Corta o N fatorial com N fatorial e o 0 fatorial dá 1. Como você viu, a resposta final vai ser 1. Tudo bem? Ótimo. Agora que você já sabe a convenção e já sabe o que é um número binomial, vamos ver o que significa montar o triângulo de Pascal, que é organizar esses números binomiais. Nós vamos organizá-los utilizando uma tabela com linhas e colunas, tudo bem? E é assim, onde é que vai ficar o número binomial N escolhe K? A convenção vai ser a seguinte: para posicionar o número binomial N escolhe K, você olha, o número de cima, N, vai representar a linha, tudo bem? E o número de baixo, que é o K, vai representar a coluna na qual você vai posicionar este número binomial. Tá certo? Lembra que nós vamos começar do 0. Tanto as linhas como as colunas vão começar do 0. Tudo bem? Fica essa tabela que você está vendo aí agora. Olha a tabela. Por exemplo, olha a coluna número 0. Tá vendo aqui? Coluna número 0. Todos os números binomiais que aparecem na coluna número 0 têm o número de baixo igual a 0. Lembra que o número de baixo representa a coluna. Tá vendo? E a linha é a mesma coisa. A linha é representada pelo número de cima. Então, na linha número 4, você vai ver os números binomiais que tem o 4 em cima. Desde o 4 escolhe 0 até o 4 escolhe 4. Tudo bem? Vamos começar a calcular esses números binomiais. Olha lá. Por exemplo, o 0 escolhe 0. Quanto dá? Substitui lá nos fatoriais, vai ficar o quê? 0 fatorial em cima, 0 fatorial vezes 0 fatorial embaixo. Dá quanto? Dá 1. Não é assim? Faz a mesma coisa para o 1 escolhe 0. Nós já vimos que qualquer número escolhe 0 vai dar 1. Vimos antes, então isso aqui vai dar 1 também. E qualquer número escolhe ele mesmo também dá 1. Tá certo? Calculando esse aqui, de novo, é um número, escolhe 0. Não importa o de cima, isso vai dar sempre 1.
2 escolhe 1. O que é isso? De 2 objetos, você tem que escolher um. Quantas possibilidades? 2. São 2 objetos, dá 2. Tá legal? Um número escolhe ele mesmo, é sempre 1. E assim por diante. Você pode ir fazendo a conta, né? Completando a tabela aí, você vai ter esses valores que estão aqui. Tudo bem? A linha número 3, né? Você está começando do zero, então repare que a linha número 3 é a quarta linha. Isso é importante, sempre você lidar com o triângulo de Pascal. Linha número 3, 1, 3, 3, 1. Linha número 4, 1, 4, 6, 4, 1. E a linha número 5, que foi a última que nós colocamos aqui, vai ser 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tudo bem? Agora vamos dar uma limpada aqui e deixar só os valores dos números binomiais, tá certo? Porque aí fica mais fácil de você procurar maneiras melhores de montar essa tabela, que é a primeira coisa que a gente vai procurar. Montar essa tabela de uma forma mais rápida. Já pensou, você tem que ficar calculando esses números binomiais toda hora para montar essa tabelinha aí? Vai dar trabalho, tá certo? Então, deixa só os números. Queria que você procurasse formas de fazer a tabela mais rápido. Tá vendo alguma? Ah, tem algo que se repete em todas as linhas, né? Que é uma simetria. Percebeu a simetria? Observe, né? A gente completou mais algumas linhas aqui, você viu. E olha a linha número 6. Você vai 1, 6, 15, 20. Depois começa a repetir. Tá vendo? Todas as linhas são assim. Quando você chegar na metade, o resto vai se repetindo, na ordem inversa. O que é isso, hein? Isso é o que a gente chama de binomiais complementares, que você pode observar também mediante as combinações. Dá uma olhada. Fica o seguinte, um exemplo está aqui marcado na linha número 8. Na linha número 8, você vê que o segundo cara, que é o correspondente à coluna número 1, lembra que começa do 0, né? Coluna 0, coluna 1. Então esse cara está na linha 8, coluna 1. Quem ele é? 8 escolhe 1. De 8 objetos, você tem que escolher 1, 8 possibilidades. Por que ele é igual ao penúltimo cara da linha? Ah, porque o penúltimo cara está na linha 8 e coluna 7. Isso é 8, escolhe 7. Agora, se de 8 objetos você quer escolher 7, isso é a mesma coisa que escolher um objeto. Qual? O que fica de fora. Tá legal? Então, 8 escolhe 1 realmente é igual a 8 escolhe 7. E assim por diante. Em qualquer posição dessa linha, você vai observar essa simetria, que é a propriedade dos binomiais complementares. Olha o outro exemplo. 8 escolhe 3, né? Essa é a coluna 3, está acompanhando? 0, 1, 2, 3, coluna 3. E essa aqui é a coluna 5, né? Aqui era 3, 4, 5. Realmente, 8 escolhe 3 é a mesma coisa que 8 escolhe 5. Por quê? Escolher 3 sempre deixam 5 de fora. Tá legal? Repara que nos binomiais complementares, a soma dos números de baixo é sempre o de cima, que é 8. Podemos representar isso genericamente de que forma? Vamos lá. N escolhe K, né? É a mesma coisa que N escolhe quanto falta, né? De K quanto falta para N. A diferença, N menos K. Esses aí são os binomiais complementares, que ajudam, né? Sabendo que existem os binomiais complementares, você utiliza a simetria e cada linha que você for construir naquela tabela, que se chama triângulo de Pascal, você só precisa ir até a metade. O resto é só copiar. Tudo bem? Ótimo. Você observou alguma outra coisa naquela tabela? Vamos ver a tabela de novo. Olha ela aí. Tá aqui. É possível que, se você começar a escrever esses números, você comece a perceber a seguinte propriedade, que é uma das mais úteis. Cada vez que você tem dois números lado a lado, a soma deles é o que fica embaixo. Quer dizer, embaixo do segundo. Tá vendo aqui? Olha lá, 1 mais 2, 3. Tem outro aqui que a gente marcou para você, ó. 6 mais 4, 10. Ah, isso acontece em qualquer lugar do triângulo de Pascal? Escolhe aí. Ah, escolheu bem. Aqui, é verdade aí, ó. 20 com o 15, quanto vai dar? 35. Tá certo? Também funciona. Tudo bem? Ótimo. Então, sempre que você tiver dois números lado a lado, a soma deles é o que está embaixo do segundo.
Tá legal? Com isso, é muito fácil construir o triângulo de Pascal. Depois que você sabe isso, você sabe que vai começar com 1. Sabe que depois é 1, 1. E aí, usando essa propriedade da soma, você vai construindo, você constrói o triângulo de Pascal inteiro muito rápido. Por que isso é importante? Porque agora você pode fazer de trás para frente. Quer ver? Dá uma olhada nesse 56 que tem aqui, por exemplo. Tá? Dá uma boa olhada no 56 e me responde o seguinte. Qual é a linha e qual é a coluna deste 56? Pensa aí um pouco e me responde. É isso aí. A linha é a linha número 8, porque a gente começa do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reparou que aqui na segunda, né, na coluna número 1, aparece exatamente o número da linha certinho? Isso é útil também, né? Linha número 8. E a coluna? 0, 1, 2, 3. Coluna 3. Esse é o número que está na linha 8 e coluna 3. Tá certo? Bom, linha 8, coluna 3 é o 8 escolhe 3. Será que está certo isso mesmo? Será que construindo o triângulo, somando os números que estão lado a lado e colocando embaixo, você vai achar realmente os números binomiais corretos? Nesse caso vai dar certo. Quer ver? Vamos fazer essa conta. O número binomial 8 escolhe 3, o jeito mais rápido de calcular não é usar os fatoriais, é usar isso aqui, ó. 8 em cima, 3 embaixo. Desce o de baixo, de 1 em 1, até chegar no 1. E depois, desce o de cima, 8, 7, 6, até ficar com o quê? Com o mesmo número de fatores em cima e embaixo. Se você fizer assim, vai mais rápido. Se você preferir, usa o fatorial, como você quiser. Resultado da conta, 6 dividido por 6, que está embaixo, cortou, 8 vezes 7, 56. Então, repara que deu certo. E vai dar certo em todos os outros casos. Eu recomendo que depois dessa aula você construa o seu triângulo de Pascal e faça alguns testes para você se convencer. Valeu? Beleza. Esta forma de construir o triângulo de Pascal, somando os números que estão lado a lado e colocando o resultado embaixo do segundo, é uma relação muito importante, conhecida como relação de Stiefel. Vamos ver, em geral, o que significa a relação de Stiefel. Tudo bem? Então vamos imaginar que a gente está em um certo local do triângulo de Pascal, em um certo local genérico dessa tabela. Dá uma olhada aqui na figura. Ó. Então, nesse local genérico, você vai ter dois números, dois elementos do triângulo de Pascal lado a lado. Como é genérico, vamos supor que essa daqui é a linha número N e esta outra é a coluna número K. Então, qual é o número que está aqui? Isso mesmo, N escolhe K. Que é o número que está do lado dele? Ora, ele está, se está do lado, está na mesma linha, porém na próxima coluna. Então, soma 1 no número da coluna. Compreendeu? Fica N escolhe K mais 1. Legal? Qual o resultado desta soma? O que nós acabamos de observar? Vai ser o cara embaixo do segundo. O cara que está embaixo do segundo, quem é? Ele está na próxima linha, porque está embaixo, então é a linha N mais 1, e na coluna, na mesma coluna do segundo, ou seja, coluna K mais 1. Tá certo? Em geral, a soma desses dois caras vai ser esse aqui de baixo. Tudo bem? Vamos olhar a fórmula. Então, a fórmula da relação de Stiefel é essa daqui. N escolhe K mais N escolhe K mais 1, ou seja, o de cima ficou igual, o de baixo aumentou. Resultado, aumenta 1 no cara de cima, né? Desceu a linha e manteve a mesma coluna do segundo, ou seja, do maior deles. N mais 1 escolhe K mais 1. Tá legal? Isso vai ser válido sempre e uma boa tarefa para você é tentar fazer essa conta e verificar que isso sempre vai ser válido. Tá legal? Nós aqui vamos fazer alguns exemplos agora. Ó, exemplos para você não esquecer disso aí. Se aparecer isso, de vez em quando aparece em vestibular, do jeito que está aqui, aparece. Olha lá, 10 escolhe 5 mais 10 escolhe 6. O que você repara? Estão na mesma linha, não é? E estão lado a lado, porque a coluna andou 1. Qual o resultado? É o cara que está embaixo
do segundo. Quem é? Aumenta 1 a linha e mantém a mesma coluna do segundo. Resultado, 11, escolhe 6. Está aí uma aplicação do Stiefel. Outro exemplo. Às vezes pode aparecer assim. Toma cuidado, né? O segundo, quando eu digo o segundo, quer dizer o maior, o que tem o maior número embaixo, tá certo? Não é pela ordem. Então aqui, é 6 e 7, tá legal? Quem é que vai ficar embaixo na resposta? É o 7, que é o maior, tá legal? E em cima na resposta? Ah, claro, é a próxima linha, n mais 1. Entendeu esse exemplo? Então vamos ver outro, né? Outro exemplo. 20 escolhe 15, mais 20 escolhe 4. E agora, hein? Não parece que eles estejam lado a lado, não. Não parece. Mas você pode fazer com que estejam. Por quê? Já enxergou? Pensa um pouquinho. Na verdade tem dois jeitos de fazer. Vou fazer de um. Você pode olhar para o 20 escolhe 15 e lembrar o quê? Do binomial complementar, né? Lembra do binomial complementar? 20 escolhe 15. Qual é? 20 menos 15, 5. Ou seja, 20 escolhe 15 é a mesma coisa que 20 escolhe 5. Se você escrever isso, você vai ver que agora sim você tem dois caras consecutivos. O 20 escolhe 5 e o 20 escolhe 4. Qual o maior dos dois? É o 5. Então ele que vai permanecer. E o de cima? Aumenta 1. Resposta? 21 escolhe 5. Esta é a resposta. Entendido? Só mais um exemplo. Vai, esse mais complicado porque tem mais letra, né? As letras não devem te assustar, tá legal? É a mesma propriedade. Tá ali, n mais 1 escolhe k mais 1. Agora é menos. Menos n escolhe k mais 1. Tá certo? Luciano, o Stiefel é mais, aqui eu tenho menos. Como é que eu faço isso? Se você pensar um pouco, você vê que você usa o Stiefel agora ao contrário. N mais 1 escolhe k mais 1. Isso é o resultado de uma soma de Stiefel. Qual soma de Stiefel tem este resultado? N escolhe k mais N escolhe k mais 1. Ou seja, esse cara amarelo aqui, por Stiefel, é a mesma coisa que a soma desses outros dois amarelos que apareceram. Tá certo? E aí, olha lá, que sorte! N escolhe k mais 1, com menos N escolhe k mais 1. Tchau! Desapareceu e sobrou apenas a resposta da simplificação, que é N escolhe K. Tudo bem? Fica atento que esse tipo de questãozinha é comum em vestibular. Você tem que ver como você vai usar a relação de Stiefel. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora vamos ver o chamado Teorema das Colunas. Como o nome já diz, agora nós vamos olhar para as colunas do triângulo de Pascal. Em outras palavras, o que nós vamos fazer é somar os números de uma mesma coluna e ver o que acontece. Dá uma olhada no que acontece. Olha aí. Esta coluna, por exemplo, que a gente separou. Atenção que a soma tem que começar no início da coluna, sempre. Tudo bem? Começando no início da coluna, soma tudo isso. 1 mais 2, 3. Com mais esse 3, 6. Mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. Olha onde aparece o resultado. Aparece na diagonal. Sempre que você somar a coluna, o resultado aparece na diagonal. O que quer dizer diagonal? Uma linha a mais e uma coluna a mais do que o último cara que foi somado. E se nessa coluna aqui você tivesse continuado até embaixo, até o 7, daria também o resultado na diagonal? 28? Claro, até porque esse 7 mais esse 21, nós já sabemos que vai dar 28, né? Então, se você continuar até embaixo, o resultado também é 28. Outra que está destacada aqui para você. Do 1, aqui nessa coluna, até esse 35. Soma aí. 1 mais 4, 5, 15, 15 mais 20, 35, 35 mais 35, exatamente 70. Tá vendo? Tá dando certo o tempo todo. Você pode deduzir esta relação, você pode demonstrar que ela é válida usando Stiefel em cada passo. Tá legal? É mais uma sugestão que eu deixo para você pensar após a aula. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer é escrever isso aqui genericamente. Tá legal? Teorema das colunas. Olha aqui, genericamente, como é que fica?
você tem uma coluna genérica M e você vai somar todos os elementos. Repara que a coluna sempre começa com M escolhe M, né? A coluna número M vai começar na linha M, então M escolhe M. Você vai avançando, somando os elementos da coluna até onde você quiser. Como é até onde você quiser, nós colocamos aqui outra letrinha, N, tá legal? Então, se você vai de M escolhe M até N escolhe M, somando, o resultado está onde? Na diagonal. Ou seja, aumenta uma linha, aumenta uma coluna, fica N mais 1, escolhe M mais 1. Tá legal? Vamos escrever então a fórmula. Tudo bem? Soma fica M escolhe M, começou. Depois vai aumentando a linha, né? M mais 1 e mantém a coluna. A gente está somando sempre a mesma coluna. Aumenta a linha, mantém a coluna. Vai somando tudo isso até o ponto em que você quiser parar. Resolveu parar? Olha o número de cima, né, onde você parou. E qual o resultado? Aumenta 1 na linha, ou seja, no número de cima, e aumenta 1 na coluna também, o número de baixo. Resultado, N mais 1, escolhe M mais 1. Tudo bem? Como é que isso pode aparecer para você em vestibular? Bom, em geral vai aparecer desse mesmo jeito, tá? Vê um exemplo aí. 7 escolhe 7, mais 8 escolhe 7, mais 9 escolhe 7. E assim por diante, até 2009 escolhe 7. Não importa o número que apareceu aí, pode ser o número que ele quiser. Se a coluna se manteve sempre a mesma, a coluna lembra que é o número de baixo, é só usar o teorema das colunas. Ou seja, soma 1 na linha, fica 2010, soma 1 na coluna, fica 8. 2010, escolhe 8, que é um número realmente emocionante para você calcular. Tá legal? Esse fica para você, tá? Em geral, no vestibular, a resposta vai estar indicada, né? Ele não vai querer que você faça essa conta. Em geral, a resposta vai estar assim. 2010, escolhe 8. Agora, vamos ao binômio de Newton. O binômio de Newton é, na verdade, uma das principais razões de nós construirmos o triângulo de Pascal do jeito que nós fizemos, tá? O binômio de Newton é uma generalização de alguns produtos notáveis que você já conhece. Tudo bem? Então a gente vai começar fazendo a conta, fazendo contas de alguns produtos notáveis que você conhece. Dá uma olhada aqui. Começar com uma conta muito tranquila. A mais B elevado a zero. Qualquer coisa elevado a zero é igual a 1, né? Deixa eu melhorar isso. Quase qualquer coisa, né? Zero elevado a zero, toma cuidado, não é definido, tá legal? Zero elevado a zero não existe, tudo bem? Não está definido. Mas qualquer outro número elevado a zero dá 1. A mais B elevado a 1 é o próprio, A mais B. Aqui começam os produtos notáveis. Quem é A mais B ao quadrado? Né? Isso se calcula assim, A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Outro produto notável muito conhecido, A mais B ao cubo. Resposta, A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B mais 3 vezes AB ao quadrado e termina com B ao cubo. Tá legal? Vamos fazer só mais um. Esse não é um produto notável muito conhecido, mas se você fizer a conta, você vai achar exatamente o que está aqui. Quer ver? A mais B, a quarta, que você pode resolver, você já sabe calcular o A mais B ao cubo, é só multiplicar o A mais B ao cubo por A mais B. Tudo bem? Se você fizer essa conta, você vai achar isso aqui. A quarta mais 4A ao cubo B, mais 6A ao quadrado B ao quadrado, mais 4AB ao cubo, mais B à quarta. Tudo bem? Você está notando alguma lei de formação em todos esses produtos notáveis? Bom, aposto que você percebeu que todos eles começam com A elevado ao mesmo número que está aqui em cima. Você também deve ter percebido que eles continuam com uns números, esses números variam, a gente chama de coeficientes, mas as letrinhas A e B, as variáveis, elas sempre fazem o seguinte, o expoente do A vai diminuindo de 1 em 1 e o expoente do B vai aumentando de 1 em 1. Isso ocorre em todos aqueles produtos notáveis, né? Esse aqui você vê,
o expoente do A, né, começa com A à quarta, que é o mesmo expoente de lá. Depois, no próximo, é A ao cubo, o expoente diminuiu 1. No próximo, o expoente diminuiu 1 de novo, ficou A ao quadrado. E no próximo, qual é o expoente aqui, hein? Ah, tem o A sozinho, qual é o expoente? Expoente 1, né? A elevado a 1 é o próprio A, então aqui tem o expoente 1. E no último, tem algum A? Não tem A nenhum. Você pode considerar que tem A elevado a 0, já que A elevado a 0 é igual a 1, então se você multiplicasse aqui por A elevado a 0, não ia alterar nada. Tudo bem? E o expoente do B? Começa sem o B, ou seja, B elevado a 0, e vai aumentando. Aqui é B elevado a 1, né? O B está sozinho, depois B ao quadrado, B ao cubo, B à quarta. Né? É importante você observar que em cada termo, a soma dos expoentes de A e B é sempre a mesma e é sempre o número que está lá. Tudo bem? Isso ocorre em todos os produtos notáveis. Então, repara, vai continuar ocorrendo. Se você quiser fazer A mais B a sétima, você sabe que vai começar com A sétima, que o próximo vai ser alguma coisa envolvendo A sexta, B, o próximo é A quinta, B ao quadrado, etc. Se você já sabe o que vai acontecer com A e B, o que falta para você calcular qualquer um desses produtos notáveis? A mais B elevado a qualquer coisa. Falta saber os coeficientes. É isso que é importante. Nesse aqui, quais são os coeficientes? Coeficiente é o que multiplica as variáveis. Como aqui não tem nada multiplicando, é 1, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então, o primeiro coeficiente é 1. O segundo é 4, você está vendo bem claro. O próximo é 6, o próximo é 4. E o último, mesma coisa. Como não tem nada multiplicando, é 1. Tá legal? Os coeficientes do A mais B elevado à quarta são 1, 4, 6, 4, 1. Tudo bem? Sabe o que vai acontecer se você escrever somente os coeficientes de cada um daqueles produtos notáveis? A mais B elevado a 0, A mais B elevado a 1 e assim por diante? Olha lá o que vai acontecer. A mais B elevado a 0 era 1, né? A mais B elevado a 1, A mais B, coeficientes 1, 1. A mais B ao quadrado, lembra como era? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Quais os coeficientes? Claro, 1, 2, 1. E o próximo? Produto notável. A mais B ao cubo. Os coeficientes são 1, 3, 3, 1. E por último, 1, 4, 6, 4, 1. Nós continuamos a próxima linha para você. A próxima linha é 1, 5, 10, 10, 5, 1. Será que você consegue adivinhar diante do que nós estamos? Isso mesmo, é o triângulo de Pascal de novo. Que coincidência, né? Por isso, isso é uma das razões pelas quais o triângulo de Pascal é tão importante. Porque cada linha do triângulo de Pascal vai representar o conjunto dos coeficientes de um produto notável como aquele. Então vamos utilizar isso para calcular, por exemplo, A mais B elevado a 5. E vamos fazer melhor. Os coeficientes do triângulo de Pascal não são números binomiais? Então vamos logo escrever isso aí em função dos números binomiais, tá certo? Você já entendeu o que acontece com as variáveis. Vai começar do A à quinta, depois alguma coisa com A à quarta B e assim por diante. O importante é calcular agora os coeficientes. Onde é que estão os coeficientes de A mais B elevado à quinta? Na linha número 5 do triângulo de Pascal. Qual é a linha número 5 do triângulo de Pascal? Essa daqui. 5 em cima. Viu? 5 em cima porque é linha 5. Embaixo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses coeficientes vai se juntar com o correspondente valor das variáveis. Quer dizer, começa com A à quinta, depois com A à quarta B, depois com A ao cubo B ao quadrado, assim por diante. Olha como fica. É isso aqui, ó. O 5 escolhe 0 com o A à quinta e B elevado a 0, que a gente já colocou aqui, para você perceber a lei de formação. E assim por diante, né? Dá uma boa olhada aqui. Tá vendo? Eu usei os coeficientes da linha número 5 e os expoentes das variáveis foram o do A diminuindo e o do B aumentando. Em cada ponto, repare que a soma dos expoentes de A e B é sempre 5. Tá legal? Todas essas parcelas têm
elas são muito parecidas, elas têm uma lei de formação. Vê se você consegue me dizer uma parcela genérica, ou uma parcela genérica. Um termo genérico ou uma parcela genérica, tá? É o quê? Vai ser sempre 5 escolhe alguma coisa, estou chamando essa alguma coisa de K, A elevado a um expoente, B elevado a um expoente, não é? Se esse número de baixo é K, adivinha quais são os expoentes de A e B? Pensa aí. Cadê? Isso mesmo. Você reparou que o expoente de B é o mesmo K que está aqui, certo? Olha lá. O K que aparece aqui é o mesmo expoente que aparece no B. E o expoente do A? Ah, é o que falta ao expoente do B para completar 5. Lembra que a soma dos dois expoentes dá sempre 5. Então, um expoente genérico dessa soma, uma parcela genérica desta soma é isso aqui. 5 escolhe K vezes A elevado a 5 menos K vezes B elevado a K. Tudo bem? E quantas parcelas, ou em outras palavras, quais são as parcelas? Todas as que a gente vai obter substituindo o K por 0, 1, 2, 3, 4, até 5. Existe uma notação para isso. A mais B aqui é a conta que nós estamos fazendo, tá certo? Tem este símbolo aqui que eu já vou explicar, e aqui aparece aquele termo genérico, aquela parcela genérica que você acabou de me dizer qual é. 5 escolhe K, A elevado a 5 menos K, B elevado a K. Tudo bem? Agora, finalmente, vamos ver o que significa este símbolo aqui, que é a letra grega sigma, que indica somatório. Eu sei que este é um símbolo assustador. Gente, assusta, mas não morde. Quer ver? Vou te mostrar. Tá vendo? Ele realmente assusta, né? Até tem uns desenhos animados com um cientista maluco que sempre aparece esse símbolo escrito na lousa do cientista, né? Ele é assustador, mas não morde. Você vai ver como ele não morde. Vou mostrar pra você. Ó. Não precisa ter medo, gente. Quer ver? Ó. Tá vendo? Ele não morde. É mansinho. Você não precisa mais se assustar com ele. Você vai ver o que ele significa. Quer ver? Significa o seguinte. Aqui embaixo dele aparece K igual a 0. É quando começa a soma. A soma começa com K igual a 0. Tá legal? Substitui K igual a 0 na parcela. O que que dá? 5 escolhe 0, A elevado a 5, B elevado a 0. Esta não é exatamente a primeira parcela que nós já sabíamos? Ah, qual a próxima? Faz K igual a 1. Tá legal? Qual é a parcela com K igual a 1? 5 escolhe 1, A elevado a 5 menos 1, A quarta, vezes B. Exatamente a segunda parcela que nós já sabíamos. E assim por diante. O que quer dizer esse númerozinho 5 aqui de cima? Onde você para de somar. É só isso, gente. Nunca mais você precisa ter medo desse símbolo, tá legal? Você já viu que ele não morde. Ele só indica que você deve somar esta parcela para os valores de K, de 0 até 5. Tudo bem? Ficou mais calmo? Generalizando, você obtém a fórmula do binômio de Newton. Essa daqui, ó. No lugar do 5 lá, você coloca um N, tá legal? E é a mesma fórmula com o somatório, tá legal? Onde tem o 5, colocou N, é a linha N do triângulo de Pascal. Essa é a fórmula. Vamos fazer alguns exercícios de vestibular. Primeiro exercício, calcular somatório de K igual a 0 até 10. 10 escolhe K, 7 elevado a 10 menos K, 3 elevado a K. O vestibular só coloca isso para te assustar. Como você não se assusta mais, você já identificou. Isso é o quê? Um binômio de Newton, tá certo? Você não está na linha 10, olha lá, 10 aqui, você está na linha 10, tá certo? Quem é o A? O A é 7. Quem é o B? O B é 3. Resposta? É imediato, é só ver a resposta. 7 mais 3 elevado a 10, que é 10 elevado a 10. É assim que cai? É assim que cai. Por que cai assim? Porque as pessoas se assustam com aquele símbolo. Você não se assusta mais. Você vai resolver isso tranquilo. Beleza? Então, mais um exercício de vestibular. Qual é o quinto termo do desenvolvimento de 2x menos 1 elevado a 9? Tá bom.
É assim que aparece em vestibular, tá legal? Mas pode confundir um pouco esse enunciado. Por quê? Porque a ordem dos termos não altera o valor do desenvolvimento, tudo bem? Sempre que ele perguntar desse jeito, ele quer que você aplique a fórmula do binômio do jeitinho que você acabou de aprender, tudo bem? Uma forma de indicar a ordem desejada seria a seguinte: ordenando segundo as potências decrescentes de x, né? Isso porque o x vai aparecer com o expoente maior primeiro e depois vai se reduzir, por isso potências decrescentes. Como é que fica isso? 2x menos 1 elevado a 9, você sabe que é a soma de k igual a 0 até 9 daquela expressão. 9 escolhe k, 2x elevado a 9 menos k, vezes menos 1 elevado a k. Importante aqui, esse aqui é o quinto termo, mas começa de 0, não é isso? A soma não vai de 0 a 9? Quando você começa de 0, quem é o quinto termo? Claro, o correspondente ao k igual a 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Portanto, pessoal, o quinto termo é só pegar o termo e substituir o k por 4. Tudo bem? Fazendo k igual a 4, o quinto termo, que às vezes é representado assim, t, índice 5, quinto termo, é 9 escolhe 4, 2x elevado a 9 menos 4, só substituir o k por 4, você viu, né? Menos 1 elevado a 4. Tudo bem? Faz a continha lá. 9 escolhe 4, 9 em cima, 4 embaixo. Abaixo 4 até chegar no 1, mesmo número de fatores em cima e embaixo. Tudo bem? Esse aqui fica 2 à quinta, né? E também x à quinta, percebeu? E o menos 1 à quarta? Ah, o expoente é par, então dá 1, beleza? É só multiplicar, né? E você fica com o termo, quinto termo, que é 4.032 vezes x à quinta. Este é o quinto termo. Entendido? Pessoal, em geral, questões que envolvam qual o termo, que envolvam um termo específico, é nessas questões que você vai usar o termo geral. E o que você precisa fazer é descobrir qual o valor de k correspondente, tá legal? Nesse caso, era só contar de 0 a 4 para chegar no quinto termo. Tudo bem? Qual o valor de k? Isso você vai precisar fazer em questões desse tipo. Entendido? Então, vamos ver as dicas de estudo. Minha dica de estudo para você hoje. Existem duas coisas fundamentais neste tema. Primeiro, entender a posição de cada número binomial no triângulo de Pascal. Tá certo? O que significa a linha? O que significa a coluna? Lembrando sempre de numerar linhas e colunas partindo do zero, tá bom? E no binômio de Newton, né, a segunda coisa fundamental. Cada linha do triângulo de Pascal representa os coeficientes do desenvolvimento de A mais B elevado ao número da linha. Não esqueça isso e faça muitos exercícios sobre o tema. Tchau, até a próxima! Na aula de hoje, estudamos o triângulo de Pascal. Vimos o teorema de Stiefel, que é fundamental para construir o triângulo de Pascal. Vimos o binômio de Newton. O binômio de Newton, A mais B elevado a N, é calculado mediante os coeficientes da linha número N do triângulo de Pascal. Bons estudos! O triângulo de Pascal é uma excelente ferramenta para você deixar seus alunos experimentarem com os números, para eles procurarem propriedades. Existem uma série de propriedades interessantes que eles podem encontrar sozinhos, né? Só quando eles estiverem acostumados e habituados
a fazer contas e a ver o triângulo de Pascal, aí eu recomendo que você ensine o binômio de Newton. Mesma coisa que o n escolhe n, porque a fórmula vai dar a mesma coisa para os dois, que vai ser o quê? N fatorial dividido por 0 fatorial vezes n fatorial. Corta o n fatorial com n fatorial e o 0 fatorial dá 1. Como você viu, a resposta final vai ser 1. Tudo bem? Ótimo. Agora que você já sabe a convenção e já sabe o que é um número binomial, vamos ver o que significa montar o triângulo de Pascal, que é organizar esses números binomiais. Nós vamos organizá-los utilizando uma tabela com linhas e colunas, tudo bem? E é assim, onde é que vai ficar o número binomial n escolhe k? A convenção vai ser a seguinte: para posicionar o número binomial n escolhe k, você olha, o número de cima, n, vai representar a linha, tudo bem? E o número de baixo, que é o k, vai representar a coluna na qual você vai posicionar este número binomial. Tá certo? Lembra que nós vamos começar do zero. Tanto as linhas como as colunas vão começar do zero. Tudo bem? Fica essa tabela que você está vendo aí agora. Olha a tabela. Por exemplo, olha a coluna número 0. Está vendo aqui? Coluna número 0. Todos os números binomiais que aparecem na coluna número 0 têm o número de baixo igual a 0. Lembra que o número de baixo representa a coluna. Está vendo? E a linha é a mesma coisa. A linha é representada pelo número de cima. Então, na linha número 4, você vai ver os números binomiais que tem o 4 em cima. Desde o 4 escolhe 0 até o 4 escolhe 4. Tudo bem? Vamos começar a calcular esses números binomiais. Olha lá. Por exemplo, o 0 escolhe 0. Quanto dá? Substitui lá nos fatoriais, vai ficar o quê? 0 fatorial em cima, 0 fatorial vezes 0 fatorial embaixo. Dá quanto? Dá 1. Não é assim? Faz a mesma coisa para o 1 escolhe 0. Nós já vimos que qualquer número escolhe 0 vai dar 1. Vimos antes, então isso aqui vai dar 1 também. E qualquer número escolhe ele mesmo também dá 1. Tá certo? Calculando esse aqui. De novo, é um número escolhe 0. Não importa o de cima, isso vai dar sempre 1. 2 escolhe 1. O que é isso? De 2 objetos, você tem que escolher 1. Quantas possibilidades? 2. São 2 objetos, dá 2. Tá legal? Um número escolhe ele mesmo, é sempre 1. E assim por diante. Você pode ir fazendo a conta. Né? Completando a tabela aí, você vai ter esses valores que estão aqui. Tudo bem? A linha número 3. Né? Você está começando do 0, então repare que a linha número 3 é a quarta linha. Isso é importante, sempre você lidar com o triângulo de Pascal. Linha número 3. 1, 3, 3, 1. Linha número 4. 1, 4, 6, 4, 1. E a linha número 5, que foi a última que nós colocamos aqui, vai ser 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tudo bem? Agora vamos dar uma limpada aqui e deixar só os valores dos... Claro, vamos ver o que são números binomiais. Começando com uma convenção. Tá legal? Por convenção, nós atribuímos ao número 0 fatorial o valor 1. Tudo bem? Você sabe que para calcular o fatorial de qualquer outro número natural, por exemplo, 6 fatorial, você vai multiplicando até chegar no 1. Tá certo? É conveniente, você já vai ver por quê, chamar o 0 fatorial de 1 também. Tá bom? Isso é uma convenção. 0 fatorial igual a 1. A partir daí, nós já podemos definir, em geral, o que são os números binomiais, também conhecidos como combinações. Tudo bem? Em geral, se K é um número que está entre 0 e n, inclusive, né, você está vendo aí, nesse caso, nós vamos definir n escolhe K como sendo o número n fatorial dividido por K fatorial vezes n menos K fatorial. Tudo bem? Qual a importância daquela nossa convenção do 0 fatorial? É poder incluir realmente os casos K igual a 0 e K igual a n, que são os casos extremos. Tá legal? Os casos intermediários são o velho problema de, dentre n objetos, escolher K. Tudo bem? Vamos ver os exemplos em que entra o 0 fatorial, só para você ver como é que funciona. Tá legal? Então, vai lá.
n escolhe 0. Isso vai ser a mesma números binomiais, tá certo? Porque aí fica mais fácil de você procurar maneiras melhores de montar essa tabela, que é a primeira coisa que a gente vai procurar. Montar essa tabela de uma forma mais rápida. Já pensou? Você tem que ficar calculando esses números binomiais toda hora para montar essa tabelinha aí? Vai dar trabalho, tá certo? Então, deixa só os números. Queria que você procurasse formas de fazer a tabela mais rápido. Tá vendo alguma? Ah, tem algo que se repete em todas as linhas, né? Que é uma simetria. Percebeu a simetria? Observe. Né? A gente completou mais algumas linhas aqui, você viu. E olha a linha número 6. Você vai 1, 6, 15, 20. Depois começa a repetir. Tá vendo? Todas as linhas são assim. Quando você chegar na metade, o resto vai se repetindo, na ordem inversa. O que é isso, hein? Isso é o que a gente chama de binomiais complementares, que você pode observar também mediante as combinações. Dá uma olhada. Fica o seguinte, um exemplo está aqui marcado na linha número 8. Na linha número 8, você vê que o segundo cara, que é o correspondente à coluna número 1, lembra que começa do 0, né? Coluna 0, coluna 1. Então esse cara está na linha 8, coluna 1. Quem ele é? 8 escolhe 1. De 8 objetos, você tem que escolher 1, 8 possibilidades. Por que ele é igual ao penúltimo cara da linha? Ah, porque o penúltimo cara está... Oi, pessoal! Mais uma aula de matemática. Hoje sobre triângulo de Pascal e binômio de Newton. Legal. Gente, a aula de hoje é sobre um tema que exige muita concentração, tá? Então é isso que eu vou pedir de você. A gente vai começar bem devagar, vendo os detalhes mais importantes, para depois a gente ir vendo questões de vestibular. Nós vamos, de fato, nos concentrar em resolver, chegar no necessário para você resolver questões de vestibular sobre o assunto. Tá bom? Vamos começar pelo triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal nada mais é do que uma forma de organizar os números binomiais.